Ele começou pedindo um coração sábio e terminou deixando um reino partido ao meio. Como alguém pode passar da glória ao aviso, da promessa ao declínio, e ainda assim marcar a história para sempre? A história de Salomão começa antes dele falar qualquer palavra. Começa com Davi, seu pai, velho, marcado por guerras, escolhas difíceis e pela esperança de ver Israel firme depois de gerações de conflito. Mas a sucessão não foi simples. Havia tensão no palácio, disputas silenciosas, alianças sendo costuradas às pressas e a sombra de Adonias tentando alcançar o trono. O futuro de Israel parecia depender de uma decisão que não era apenas política, era espiritual. Quando Salomão é finalmente elevado ao trono, o reino recebe mais do que um novo rei. Recebe um peso, recebe uma responsabilidade. Porque governar Israel não significava apenas administrar cidades, tributos e exércitos. Significava representar a justiça de Deus diante de um povo inteiro. E aquele jovem rei, no começo, compreendeu algo que muitos governantes jamais entendem. Liderança verdadeira não nasce da força, nasce do discernimento. No início do seu reinado, Salomão não pede fama, não pede conquista, não pede longevidade. Ele pede sabedoria para julgar. Pede um coração que saiba distinguir o certo do errado, o justo do injusto, o real do aparente. E essa escolha muda tudo, porque, naquele instante, sua grandeza deixa de estar no que ele possui e passa a estar no que ele busca. Logo, essa sabedoria deixa de ser uma ideia abstrata e se torna visível. O caso das duas mulheres e do bebê entra para a memória de Israel como o julgamento de Salomão. Duas mães, uma criança, uma mentira, uma dor impossível de medir. E então o rei propõe uma solução que parece terrível, até revelar o verdadeiro coração de cada uma. Não foi apenas um truque. Foi um ato de justiça que expôs a verdade com precisão assustadora. Salomão se torna, assim, símbolo nacional de discernimento. O rei que escuta, observa e decide. A partir daí, o reino entra numa fase de organização e prosperidade raramente vista. As fronteiras se consolidam, a administração se fortalece, o comércio floresce. Caravanas cruzam rotas antigas, tributos chegam de muitas terras. O nome de Israel passa a circular com peso entre os povos vizinhos. Salomão não governa apenas um país, ele ergue uma máquina de influência. E junto com essa influência vem a riqueza. Muito ouro, muito luxo, muito prestígio. A tradição bíblica descreve uma receita anual impressionante. Ouro em quantidade quase inacreditável, como se a abundância tivesse se acumulado dentro dos muros de Jerusalém. O palácio cresce, as estruturas se multiplicam, os recursos parecem sem fim. Mas toda a glória concentrada cobra seu preço. Para manter esse mundo funcionando, havia trabalho pesado, turnos, administração rígida, homens convocados em larga escala. A majestade do rei descansava também sobre ombros cansados. No centro de tudo, porém, havia um objetivo maior do que o luxo do palácio: o Templo de Jerusalém. Esse é o grande marco do reinado de Salomão. Não apenas uma obra arquitetônica, um coração espiritual para a nação. A Arca da Aliança é levada ao santuário, e o povo entende que algo definitivo está acontecendo. Israel está colocando seu símbolo mais sagrado no lugar destinado ao encontro com Deus.
A dedicação do templo é um dos momentos mais solenes de toda a história bíblica. Salomão ora com humildade diante da grandeza da obra. Ele reconhece que nenhum edifício pode conter o Altíssimo, e ainda assim pede que aquele lugar seja ouvido por Deus. Ele não ora apenas pelo rei, ora pelo povo, ora pelo estrangeiro, ora pelo pecador arrependido, ora por quem se volta para aquele lugar buscando misericórdia. Em sua melhor fase, Salomão entende que a verdadeira grandeza de Israel não está na pedra, nem no ouro, nem nas colunas do templo. Está na presença de Deus no meio do povo. Então vem o auge. Jerusalém se torna vitrine do mundo antigo. Reis observam, embaixadas chegam, presentes são trocados. A fama de Salomão atravessa desertos e mares. E nesse cenário surge a rainha de Sabá, uma das cenas mais marcantes de toda a narrativa. Ela vem testar a sabedoria do rei, observar de perto aquilo que ouvira dizer. Perguntas são lançadas, enigmas são apresentados. E o que ela encontra supera a expectativa. A visita da rainha de Sabá representa mais do que curiosidade internacional. Ela simboliza o reconhecimento global de um reinado extraordinário. Salomão não é visto apenas como administrador brilhante. Ele é visto como alguém cuja sabedoria chamou a atenção das nações. Seus banquetes, sua corte, sua organização e suas respostas fazem dela testemunha de uma reputação que se espalhou muito além das fronteiras de Israel. Mas enquanto o reino brilha por fora, algo começa a se deslocar por dentro. É sempre assim que a queda começa. Não com um desastre repentino, mas com concessões, com pequenas tolerâncias, com o coração aceitando o que antes rejeitava. Salomão acumula alianças, casamentos, vínculos políticos, compromissos que parecem estratégicos, mas que pouco a pouco alteram seu centro. As muitas esposas estrangeiras não são apenas um detalhe pessoal. Na narrativa bíblica, elas representam o risco de um coração dividido. E então o homem que pediu sabedoria passa a permitir o que a sabedoria teria impedido. Altos lugares são tolerados. Cultos estrangeiros se aproximam. A fidelidade se enfraquece. A estabilidade externa continua, mas a alma do reino começa a rachar. O rei mais famoso de Israel não cai por falta de riqueza, cai por excesso de concessões. Essa é a parte mais dolorosa da história, porque o declínio de Salomão não parece imediato. Ele é lento, íntimo, quase silencioso. Um coração dividido não se parte em um único dia. Ele se desgasta. Primeiro, cede um pouco. Depois, racionaliza. Depois, se acostuma. Até que aquilo que era exceção vira hábito. E a Bíblia trata isso com seriedade. O mesmo Deus que lhe concedeu sabedoria agora, anuncia que o reino será rasgado. Não no auge do poder. Não quando Jerusalém está em festa. Mas depois, quando o rei já não estiver mais no trono. Como se a conta da infidelidade chegasse no fim do reinado, não para humilhar apenas o homem, mas para ensinar uma geração inteira. Se havia uma lição escondida na vida de Salomão, é esta: prosperidade não garante permanência, conhecimento não substitui obediência, e fama não salva um coração que se afasta. Quando Salomão morre, o peso de suas escolhas cai sobre o seu herdeiro. Roboão sobe ao trono e encontra um povo cansado. O fardo de tributos e trabalhos já não é suportável como antes. Então vem a frase que muda o destino de Israel: alivia o nosso jugo. É um pedido simples, quase desesperado. Mas a resposta dura de Roboão acende a ruptura.
o reino se divide. O norte segue outro caminho com Jeroboão. O sul permanece com a casa de Davi. A unidade construída com tanto esforço se desfaz. Não é apenas uma crise política. É o resultado de um processo profundo, acumulado ao longo de anos. A divisão não nasce apenas de uma decisão ruim do sucessor. Ela é também a colheita amarga de um reinado que, aos poucos, deixou o centro espiritual se enfraquecer. E aqui Salomão se torna mais do que um rei do passado. Ele se torna a advertência. Porque sua vida contém tudo o que o coração humano admira e teme: sabedoria, glória, riqueza, construção, reconhecimento. E ao mesmo tempo, vulnerabilidade, compromisso, queda, fratura. O homem que ergueu o templo também nos lembra que nenhuma obra exterior sustenta por si, só um interior dividido. Hoje, quando olhamos para Salomão, vemos o rei da sabedoria, o construtor do templo. O nome que ecoa entre os grandes da história bíblica. Mas vemos também o custo de uma fidelidade enfraquecida. A sua trajetória não termina em vitória triunfal, termina em reflexão. Talvez seja por isso que sua história atravessa os séculos com tanta força. Porque ela nos obriga a fazer a pergunta mais difícil de todas: o que vale mais? O ouro do trono ou a fidelidade do coração? Salomão começou pedindo sabedoria e nos deixou uma lição ainda maior. Sem fidelidade, até a maior glória pode se transformar em ruína. Inscreva-se para mais histórias bíblicas.